Deixe-me começar dizendo que minha esposa não acredita em entidades paranormais ou nada do tipo. Temos 3 gatos, e um deles gosta de ser rebelde, pulando em cima dos balcões e miando no topo só para chamar atenção. Ele faz isso durante a noite, e é algo que acontece com frequência. Ontem à noite, depois de algumas cervejas e videogames, decidi ir para a cama com minha esposa. Quando acordei esta manhã, minha esposa estava basicamente grudada em mim com os olhos arregalados e uma expressão nervosa no rosto. Perguntei a ela o que estava errado, e ela começou a me contar o que aconteceu na noite passada. Ela disse que por volta das 2:50 da manhã, ela foi acordada por um barulho que parecia um de nossos gatos lá embaixo miando alto de forma incomum. Depois de se dar alguns segundos para se animar e prestar atenção total, ela disse que os miados soavam mais como uma pessoa tentando imitar um gato. E que continuava dizendo, olá. Hello? Depois de miar por 2 ou 3 minutos, um estrondo alto veio da nossa porta. E então, uma notificação disparou para um sensor de movimento na nossa porta da frente. Quando ela me contou isso, eu verifiquei meu telefone, e de fato, havia uma notificação de movimento detectado às 2:52 da manhã. Perguntei a ela por que ela não me acordou para eu pegar minha arma. Ela disse que estava congelada de medo e não queria que isso a ouvisse fazer algum barulho. Estamos saindo para fazer compras enquanto escrevo isso, mas algo me deixou desconfortável com a história dela. Ontem à noite, eu configurei o alarme de segurança da casa por volta das 9 horas da noite e não o desligamos até levarmos o cachorro para passear esta manhã. Para piorar as coisas, dormimos com todos os animais no quarto e a porta estava fechada. Então, seja lá o que estava na nossa casa ou do lado de fora da porta da frente, não era um dos nossos animais. Obviamente, a primeira coisa que me veio à mente foi um skinwalker, mas talvez eu esteja apenas sendo paranoico. Verifiquei todos os quartos da casa depois de levantar. Não sei o que eu poderia ter feito de qualquer maneira. É muito estranho que minha esposa tenha ficado tão assustada com algo em que ela não acredita necessariamente. Compramos esta casa novinha em folha, então ninguém morou aqui antes. Quando estou em casa sozinho, sinto como se estivesse sendo observado, ou como se alguém estivesse sempre andando diretamente atrás de mim. Minha esposa também disse que a casa lhe deu calafrios desde que nos mudamos. Algo está simplesmente errado nela. Acabamos de chegar em casa e fui pendurar uma das minhas camisas no closet do quarto principal, quando percebi que a tábua que cobre o acesso ao sótão foi deslocada um pouco. Quando perguntei à minha esposa sobre isso, ela disse que nunca esteve lá em cima e que os construtores teriam colocado de volta no lugar original antes de fazermos a compra. Estou ficando genuinamente ansioso só de pensar no que pode estar acontecendo. Não vou revelar quem eu sou, nem muito sobre onde eu vivo. E para ser honesto, já se passaram alguns meses desde que isso aconteceu. Mas eu só agora me dei conta disso, e tenho que alertar as pessoas sobre o que está lá fora. Às vezes, gosto de fazer caminhadas com meus amigos. Não há muito mais para fazer, honestamente. Nós vivemos em uma pequena cidade montanhosa no Colorado. Foi divertido no início, mas agora nós conhecemos as trilhas de cor. No final do verão passado, só havia uma que não tínhamos tentado. Agora, há uma razão para isso. A trilha passa por uma parte da floresta que o povo Ute considerava sagrada. Vou admitir, eu tenho problemas quando se trata dessas coisas. Ainda assim, meu amigo, vamos chamá-lo de Mark, me convenceu a ir. Ele disse que, independentemente de eu ir ou não, ele iria de qualquer maneira. E como ninguém mais estava indo, ele conseguiu me levar a ir com ele. Essa é outra das minhas manias. Não vá fazer caminhadas sozinho. Não deixe amigos fazerem caminhadas sozinhos.
Muitas histórias trágicas de notícias começam dessa forma. Então, acabei indo com ele, relutantemente. O caminho todo ele estava falando sobre como essa era a trilha mais legal em que ele já tinha estado. Sim, ele já tinha estado lá antes, embora apenas uma vez. Seu ardil manipulador tinha sido me fazer ir com ele, para que ele pudesse me mostrar. Chegamos por volta das 9, eu me lembro, nos dando bastante tempo. Era mais longe da cidade do que a maioria das trilhas. Não ficava perto de uma estrada pavimentada, então havia muita caminhada só para chegar lá. Nenhum turista sabia disso. Muitos moradores e até alguns Ute não sabiam disso. Mas e se você seguisse uma trilha de caça através de um monte de árvores, ela se alargaria e seguiria seu caminho através de um terreno montanhoso e densamente florestado. O que me chamou a atenção foi o quão silencioso era. Aparentemente, era isso que Mark achava tão incrível. Por alguma razão, nesse lugar específico, você não conseguia ouvir nenhum pássaro cantando ou qualquer vida selvagem. Era um silêncio completo e absoluto. Eventualmente eu tive que urinar. Saí da estrada principal, só para Mark não me ver. Enquanto eu estava indo, vi algo através das árvores. Parecia algum tipo de clareira, logo depois de um riacho raso, com um tronco passando por cima. Minha curiosidade me dominou enquanto eu olhava para o tronco. Não parecia ser um ato da natureza. Era uma ponte improvisada, eu tinha certeza. De fato, quando eu a testei, parecia ser estável. Coloquei um pé na frente do outro e cruzei. Quando cheguei ao outro lado, atravessei algumas árvores e vi a primeira imagem do dia que nunca esquecerei. Embora, para muitos, não parecesse grande coisa. Na minha frente, havia vegetação, árvores, samambaias e arbustos. Mas de repente, tudo parou. Dentro de um círculo perfeito, cercado por pequenas pedras perfeitamente dispostas, não havia nada além de terra lisa. Era estranho, porque a forma das pedras era absolutamente perfeita. Elas estavam parcialmente submersas no solo e se encaixavam como tijolos. Cada uma delas tinha a mesma cor branca uniforme. À medida que eu me aproximava, vi que havia coisas gravadas nelas, símbolos. Eles eram antigos, muito antigos. Mesmo que eu os tivesse entendido, suas formas distintas se perderam ao longo dos anos. Isso era estranho, mas o que me perturbou foi que esse círculo não era realmente perfeito. Em uma borda, apenas um grupo de pedras havia sido chutado para cima. Elas estavam espalhadas, como se realmente tivessem sido uma parede de tijolos perfeita, e algo as tivesse quebrado. Nessa área, a terra lisa, que antes era perfeitamente lisa, havia sido chutada para cima. Havia algo nisso que simplesmente me deixou inquieto. Tão silencioso quanto toda a floresta era, parecia mais silencioso aqui. Virei-me rapidamente e voltei para Mark, que fez uma piada sem graça sobre número 2. Eu deveria tê-lo forçado a ir embora ali mesmo. Em vez disso, porém, continuamos. Afinal, o dia estava apenas na metade, embora a floresta em si fosse legal, pelo menos do ponto de vista de Mark. Achei a trilha bastante decepcionante. Ela simplesmente continuava e continuava. Não havia caminhos alternativos e quase não havia terreno desafiador. Para o Colorado, toda essa área era tão plana. Mal era uma caminhada. A trilha era apenas longa, muito longa. Levou-nos até o meio-dia para chegar ao fim, e não havia mais ninguém nela. Eu sei que era uma trilha difícil de encontrar, e muitos dos outros moradores podem compartilhar meus sentimentos, mas nós ficamos lá o dia todo, e não encontramos ninguém. Claro, foi até que chegamos ao fim que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Tomamos nosso tempo para almoçar. Enquanto fazíamos isso, eu podia jurar que ouvia barulhos pela primeira vez. Havia animais se movendo pela floresta perto de nós. Podíamos ouvir o farfalhar da mata. Olhei e vi através da folhagem a vaga silhueta da cabeça de um único veado, passando por nós. Era estranho, mas eu ignorei.
Arrumamos o que restava de nossos almoços e começamos a caminhada de volta. De vez em quando, eu ouvia o farfalhar novamente. Eu olhava para as árvores, e muitas vezes eu via a cabeça do veado. Eventualmente, porém, notei que ele estava fazendo muito barulho. E estava fazendo isso com muita frequência. Eu disse a Mark para diminuir a velocidade e parar. E sendo Mark, ele fez uma piada sobre isso. Mas finalmente, ele ficou quieto. E nós dois ainda ouvimos o farfalhar. Agora, até Mark estava um pouco apavorado. Ele se virou e viu a vaga silhueta da cabeça do veado novamente. Desta vez, para mim, parecia haver algo errado. A cabeça estava muito alta, em torno dos galhos mais altos das árvores. Eu notei isso. Mark não. Eu deveria ter dito algo. Mas eu não tive tempo. Assim que estava lá, desapareceu novamente, indo para mais longe na floresta. Eu me lembro de Mark falando sobre como os veados eram irritantes, sobre como ele iria assustá-lo. Eu não me lembro exatamente o que ele disse, e isso me incomoda, porque eu deveria me lembrar. Ele era um dos meus melhores amigos. Eu me lembro dele gritando com ele, e na época era engraçado. Ei, veado! É, você! Nos deixe em paz. Ele saiu da estrada e desapareceu em uma crista, atrás de uma camada de árvores perseguindo-o. Por um minuto, houve silêncio. Esse minuto se tornou 2. Mark, eu chamei, sem resposta. 5 minutos se passaram. Eu desci a crista atrás dele. Mark? Eu segui a direção geral em que ele tinha ido, mantendo o caminho de volta para a estrada em mente. Ele não iria muito longe, eu sabia, porque ele era esperto o suficiente para não ir muito longe. Ele não tinha ido. Depois de um curto período de tempo, encontrei um lugar onde havia sinais de uma luta. Além disso, havia sangue. Havia muito sangue. Estava em todas as árvores e no chão. Havia outras coisas também além do sangue. Havia marcas mostrando que algo havia sido arrastado para longe daqui. Mark! Eu chamei furiosamente agora. Esquecendo a trilha por um segundo, corri para frente, ao longo das marcas de arrasto. Depois de correr muito longe para ser seguro, cheguei a um pequeno vale, com um riacho passando por ele. Eu quase parei. Não era uma queda longa, mas doeria, e um tornozelo torcido no meio da floresta era uma má notícia. A trilha parou aqui. Mark, eu murmurei, então chamei novamente. Mark. Algo ouviu, mas não era Mark. Do outro lado do vale, eu ouvi um farfalhar e vi as árvores se mexendo. Algo passou pela folhagem e se revelou. No início, eu vi uma cabeça, a cabeça de um veado. Mas ela se aproximou, e eu percebi que estava a 7 pés do chão. Eu estava olhando para uma criatura de 7 pés diretamente na cara, que tinha uma cabeça de veado enorme, mas um corpo humanoide. A criatura fungou. Seu rosto de veado permaneceu neutro. Havia sangue pingando de seus chifres, que não eram nada parecidos com os chifres do veado médio, mas irregulares, pontiagudos e desorganizados. Uma bagunça de pontas afiadas. Seu corpo humano era de pele escura e nu. Eu me lembro de seus braços e pernas. Eles começaram humanos, mas perto do fundo eles começaram a distorcer e se tornaram animalescos. Nas pontas de suas pernas estavam cascos poderosos. Nas pontas de seus braços estavam mãos com garras longas, tão irregulares quanto os chifres em sua cabeça. Em uma dessas garras, Mark estava sendo segurado por sua camisa. Por um momento houve silêncio. Eu não gritei. Eu não conseguia acreditar no que estava na minha frente. Então, as orelhas da criatura se eriçaram. Ela deixou cair Mark apaticamente e começou a recuar. Sua cabeça de veado pendia preguiçosamente para o lado enquanto ela se movia. Meu cérebro tocou de repente.
Ela vai pular a lacuna. Ela está vindo para mim. Com o lado lógico da minha mente desligado, eu me virei e corri. Com sorte na direção oposta da maneira como eu vim. Atrás de mim, eu ouvi um grunhido poderoso. Houve um rugido horrível. Eu nunca corri tão rápido ou tão desesperadamente em toda a minha vida. Mas ela estava me alcançando. Enquanto eu corria pela floresta, comecei a sentir sua respiração quente e faminta nas minhas costas. Suas mãos estavam se estendendo, e eu juro que podia sentir uma de suas garras me arranhando. Eu corri e subi a margem que levava ao caminho. Não sei como cheguei lá sem ela me pegar. Cheguei, então eu saí correndo pela estrada, esperando que eu estivesse indo na direção certa. Enquanto corria, tirei minha mochila e ganhei alguma velocidade. Acho que a margem a atrasou um pouco. De alguma forma, eu corri, e corri, e corri. Eu não parei. Eventualmente eu não a ouvi mais, mas eu não me importei. Eu continuei correndo. Quando cheguei ao fim da trilha e vi a estrada novamente, eu não conseguia acreditar. Entrei no meu carro. Logo antes de sair, lancei um olhar para trás na trilha, no ponto onde ela subia entre duas montanhas e era visível da estrada. Parado ali, perto do início da trilha, estava o Skinwalker, como eu passei a chamá-lo. Ele havia desistido da perseguição, mas estava lá, me observando com fome, esperando para ver se eu voltaria. Eu girei a ignição, acelerei o carro e nunca mais voltei. Eles nunca encontraram Mark, e eu nunca explicaria o que aconteceu. Isso aconteceu na minha cidade natal, Santa Fé, Novo México. Meu tio, sua namorada e eu estávamos voltando de um cassino a 1 hora ao sul de Santa Fé. Pegamos essa estrada secundária na periferia da cidade. Sempre pegamos essa rota, pois era o caminho mais fácil para atravessar a cidade e chegar em casa. Meu tio estava dirigindo, sua namorada dormindo profundamente no banco de trás, e eu estava no banco do passageiro. Viramos nessa estrada familiar e dirigimos um pouco. Enquanto íamos, havia casas à nossa esquerda e o deserto à nossa direita. Dei uma olhada no que parecia ser um humanoide curvado com os braços estendidos para o chão, quase como se estivesse em 4 patas, tipo uma brisa cruzando a estrada. Ele correu rapidamente para o deserto, mas nesses poucos segundos, pude ver claramente o que parecia ser uma máscara de pele no rosto e 2 chifres de tamanhos diferentes saindo do topo. Mas o que realmente me chamou a atenção, e ainda me dá arrepios até hoje, são os olhos. Olhei bem para eles e até hoje não consigo explicar o horror que vi. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Olhei para meu tio e tentei gritar o que tinha acabado de ver. Ele disse que eu parecia pálido e meus olhos estavam cheios de medo. Finalmente consegui dizer e contei a ele. Acho que acabei de ver um Skinwalker. Enquanto eu dizia essas palavras, a maior coruja que já vimos, com penas brancas como a neve, voou ao lado da minha janela e nos grasnou, depois voou para longe. Foi surreal, e esse encontro ainda me dá arrepios até hoje. Eu sei que as histórias de Skinwalker são um pouco exageradas, mas essa é realmente uma das experiências mais aterrorizantes que já tive. Para um pouco de contexto, sou meio nativo americano, com a maioria da minha família sendo de Oklahoma. Eu nunca acreditei realmente em nenhuma das histórias que ouvi quando criança, até que tenho certeza de que tive um encontro real. Quando eu era criança na 4ª série. Eu, minha mãe e meu padrasto visitávamos a propriedade dos meus avós no Texas para atirar, pescar e coisas do tipo. A propriedade deles era cercada por alguns acres de terra. Então, às vezes, eu vagava pela casa e explorava onde podia. Um dia, decidi dar um passeio curto na floresta como de costume.
talvez 5 minutos depois de começar a caminhar. Eu ainda conseguia ver a casa à distância. Ouço a voz da minha mãe dizendo meu nome. Hello? Parecia distante, mas ao mesmo tempo distorcido e próximo. Respondi a ela e olhei ao meu redor. Enquanto me virava, vi essa criatura alta com dentes tortos e pele cinza e esfarrapada me olhando por trás de uma árvore. Essa coisa soltou um rosnado muito alto. Eu fiquei completamente chocado com o quão aterrorizante essa coisa parecia. Ela começou a se mover de trás da árvore em direção a mim. Eu saí correndo e chorando de volta para a casa. Essa é facilmente uma das coisas mais aterrorizantes que já aconteceram comigo, e eu nunca falei sobre isso até cerca de 1 ano atrás.